pessoal, boa noite. Já tô vendo, irmãs, tias, que bom, viu, gente? Muito obrigada por estar aqui hoje, viu? Fico muito feliz. Boa noite a todos. Esperando Catinha chegar aí. Oi, Érica, boa noite. Que bom que você tá aqui com a gente, grande captadora. Boa noite, pessoal. A nossa convidada especial chegou aí. Gente, muito obrigada por estar aqui hoje, de verdade, viu? Eu sei que a gente dispor de tempo hoje em dia, tempo é um bem precioso, então eu agradeço de coração a presença de todos vocês aqui. E a gente vai falar de um tema bem bacana, bem especial. Eu estou recebendo agora a nossa convidada, que é Catinha aí, eu digo Catinha porque é uma pessoa que trabalha comigo. Olha ela aí, a bonita. Tudo bom, Kátia? Ô, bonita! Tudo bem, você? Tudo ótimo. Eu vou apresentar a Kátia de forma adequada, mas assim, antes de tudo, Kátia é uma grande amiga. A gente trabalha no mesmo serviço há 18 anos e assim, uma coisa bem interessante. Oi, Dé! Oi, Cado, meu irmão. Tudo bom, gente? Ai, que massa! Que bom, sejam bem-vindos, muito bem-vindos. E eu digo que é especial estar com Kátia aqui hoje, porque... Oi, Cláudia, bom, porque que Kátia, massa! a rainha das redes sociais há 3 anos, e eu sou completamente essas redes sociais, e ela sempre me incentivando. Eu digo, eu não tenho jeito para isso, eu não gosto disso. E hoje estar aqui com ela, que é a minha guru, é um prazer. Obrigada, viu, Catinha? Seja muito bem-vinda, viu? Imagina! O prazer é todo meu. Mari, Lucas, os meninos todos aí, é isso aí. Jones, você tem muito perfil para isso. Você é carismática, é uma menina que fala tranquilamente, então eu acho que tem tudo a ver com você. Você é que é envergonhada. Que bom, pessoal. Obrigada mais uma vez, tá certo? A gente vai falar um pouquinho hoje de doação de sangue, mas eu queria falar que esse projeto, né, o projeto Viver Hemato, foi criado pelo grupo de hematologia que eu faço parte, né? Nós somos 6 médicos, 1 homem e 5 mulheres. Imaginem o que ele sofre com a gente, o Alessandro. Coitado de Ale. Hemato, na verdade, é tornar a hematologia uma coisa mais... Oi, Cíntia, beijo. É tornar a hemato uma coisa mais acessível, na verdade. Então, só compartilhando uma história pessoal, quando eu escolhi fazer hemato, eu já estava no R2 da clínica médica, já eu não sabia o que eu ia fazer, né? Aí morava fora, estudava fora, e aí rodei pela hematologia no R2 e fiquei completamente apaixonada. Aí liguei para minha mãe, né, para falar com ela: mãe, descobri o que eu vou fazer hemato. E aí ela: que diacho é isso de hematologia, né? Então não sabia o que era. E hoje as coisas não mudaram muito. Na verdade, a gente está numa roda de amigos, conhece alguém, e aí diz: você é médica? Sou médica, que bacana. Que especialidade você é? Hemato. Aí aquele silêncio, né? Ninguém sabe o que é hemato. O que é hemato? O objetivo da gente é falar de hemato e hoje, de uma maneira assim bem especial, de um pedacinho da hematologia, que é a hemoterapia, que é essa parte de doação de sangue. Então, a gente tem como convidada realmente bem especial a Kátia. A Kátia, ela é assistente social, gente. E ela é supervisora do grupo GSH, que é um grupo que gerencia os bancos de sangue do Hospital Aliança, do Hospital Cardiopulmonar, do Hospital São Rafael, dentre outros, tá certo? E aí, Catinha, o palco é seu, tá certo? Eu queria te perguntar, assim, a primeira pergunta é: por que doar sangue hoje em dia, né? O que leva o indivíduo a doar sangue? Por que é importante doar sangue, né? A primeira pergunta. Pois é. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite, realmente foi muito emocionante. Eu estava dizendo ontem para a doutora Neila, né? Eu faço live há quase 3 anos, adoro fazer live, eu acho que é um espaço que a gente pode difundir informação boa, de qualidade. E aí eu falei para ela que era uma emoção estar com ela, né? Uma pessoa que eu adoro, que trabalho com ela já há quase 18 anos, e a gente troca muita figurinha, a gente é amiga, então assim, realmente é um prazer enorme estar falando com ela aqui através das redes sociais e com todos vocês. Horaide, lá de Buninal. Sheila dizendo: minha médica linda, é a minha também. Então, meu grupo todo aí, que bom que vocês estão. Obrigada, os meninos, as meninas, todo mundo. A gente não consegue mencionar todo mundo, né, Doc? Mas, assim, a gente fica grata pelo compromisso, pelo compartilhamento, todo mundo divulgando nas redes sociais. Então, assim, eu fico muito feliz.
Aninha, obrigada, minha filha, meu marido, obrigada a todos. Então, por que a gente precisa doar sangue? Porque é um material humano e que a gente não consegue comprar. Então, não existe um lugar que a gente consiga comprar sangue porque é um material humano. E por que as pessoas precisam doar? Ô, Sandrinha, você que é, saudade imensa de você. Então, por que a gente faz tanta mobilização, tanta campanha? Porque a gente precisa que seja um ato voluntário, que seja algo que você doe, sem saber para quem muitas vezes, e com o coração cheio de alegria e tranquilidade para poder fazer essa doação, porque você não sabe para quem você está doando, se é criança, se é adulto, se é velho, se é idoso, né? Então, assim, a gente precisa doar porque é um ato solidário e porque faz parte de todo o processo, né, de tratamento, principalmente aos pacientes que têm câncer, que fazem quimioterapia, que podem também fazer transplante. Então, assim, realmente a doação é muito importante para manter o nosso estoque favorável para atender essa demanda aos pacientes internados, sobretudo, e para aqueles pacientes também que fazem cirurgias, né, tratamentos. Pois é, na verdade eu gosto sempre de falar um pouquinho, para quem não é do meio, né, da história da hemoterapia, Kátia. Perfeito. Então, assim, o primeiro relato médico, né, de transfusão de sangue foi lá em 1500, tinha um papa que ele sofria de insuficiência renal, e aí ele tinha anemia, geralmente quem tem insuficiência renal tem anemia. E aí ele pegou 3 adolescentes, ofereceu pedaços de terra aos pais e trocou por sangue isso. Na verdade, foi uma tragédia. O Papa morreu e as 3 crianças morreram. Então, assim, a primeira história escrita da doação de sangue foi isso. E a doação de sangue passou aí pelos séculos aí, ela foi proscrita depois desse fato, depois se começou a transfundir sangue de cordeiro em humanos, foi uma tragédia. Isso, foi também. Em 1800, teve um obstetra que ele começou, as parturientes morriam, né, pós-parto de sangramento às vezes, e aí ele começou a fazer transfusão do marido nessas pacientes. E aí 50% delas morriam. O que eu quero dizer é que a transfusão tem uma história grande até chegar. Grande. Então, quando a gente fala da importância da doação, gente, é que não existe nenhum substituto do sangue hoje. Exatamente. Gatinha deve ter experiência, às vezes, de trabalhar em hospital privado, e às vezes a pessoa precisa, e alguns pacientes falam, mas eu tenho convênio, pode faltar, né? E aí as pessoas esquecem, gente, a gente pode ter todo o dinheiro, todo o convênio, Perfeito. mas ato de amor, se não tiver alguém com solidariedade para chegar lá e fazer a doação, perfeito. Vai acontecer. É verdade isso, né, Kátia? É verdade. E muitas vezes, ô Suzana, minha ex-chefe aqui, e amiga, seja bem-vinda, meu amor. Então, é verdade sim, e muitas vezes, quando eu mesma fazia ligações, você sabe, né, eu fazia captação de doadores, e às vezes os pacientes olhavam para mim e diziam assim, mas eu sou o juiz de tal lugar, eu tenho um convênio Petrobras, eu tenho um Bradesco, Sul América, assim, querendo dizer que com aquilo ele teria alguma preferência em relação à transfusão, que não precisaria se preocupar em trazer doadores. Então a gente sabe que não é bem assim, e quando a gente fala para a família fazer essa parceria, é porque nossa sociedade, infelizmente, ainda tem a cultura de só atender demandas solicitadas por familiares. Então, muitas vezes, nós temos uma representatividade pequena de doação voluntária espontânea, né? A gente sabe que a proporção é muito maior para a doação de reposição. Por quê? Porque no momento que meu familiar precisa, eu vou divulgar nas redes sociais hoje, que é o nosso maior instrumento de publicação e divulgação, para solicitar essa ajuda. E muitas dessas pessoas que são doadoras também, ficam no aguardo de uma necessidade para quando alguém precisar muito próximo, eu ir lá fazer a minha doação. Então, realmente, esse o ciclo, né, que envolve toda a doação de sangue aqui, sobretudo aqui em Salvador, aqui na Bahia, né? É uma realidade. Na verdade, assim, a gente se sente triste, porque às vezes no momento de dor, o paciente tem um diagnóstico, numa cirurgia, o banco de sangue está enchendo o saco da família para fazer a doação. Então, isso assim, é uma coisa importante. Não sei se vocês têm noção, é apenas 1,5% da população brasileira. É muito pouco, na verdade. É muito pouco, é muito pouco. Se a gente tivesse 3% da população que doasse sangue, a gente não precisaria pedir. Chamar ninguém da família, os estoques estariam cheios. Então, na Europa, isso mesmo. 8%, tá certo? Por quê? Porque provavelmente eles vivenciaram as grandes guerras e têm, assim, o hábito de doar.
infelizmente, aqui, né, por isso que a gente divulga, e assim, o objetivo até dessa live, gente, é que foi esse mês a gente comemorou o Dia Mundial, né, do doador de sangue, da doação de sangue, e é o motivo da gente estar remexendo esse tema para estimular as pessoas, porque a gente realmente precisa. Mas aí a gente te pergunta uma coisa, qualquer um pode doar sangue? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ser candidata à doação, né? Mas a gente sabe que existem os critérios que vai eleger aquela pessoa que está apta para doação. Então, o que a gente sempre fala, né? Qualquer pessoa que tenha documento com foto oficial, né? Seja ela identidade, carteira profissional, habilitação, ela vai em um banco de sangue, ela vai fazer um cadastro. Esse cadastro vai fazer pedir o endereço, o telefone, os dados pessoais da pessoa. Ela vai passar por uma triagem hematológica, que são aqueles princípios básicos. Saber se ela tem um peso ideal, saber se ela está com anemia, saber se ela está com temperatura elevada ou com a pressão elevada ou não. Se estiver tudo bem, ela já passa para o outro passo, que é a triagem. Então, assim, qualquer pessoa é um possível candidato, mas não é qualquer pessoa que pode ser um doador. Ela precisa ter aqueles critérios que são eleitos, né, pela legislação, e a gente vai fazer o crivo e verificar quem é que pode e quem é que não pode doar. Mas qualquer um pode ir até lá, se candidatar e ver se há possibilidade ou não de fazer a doação. Mas assim, por que é importante selecionar o doador? É importante selecionar, Nelinha, porque a gente precisa, além de cuidar desse doador, a gente também precisa cuidar do paciente. O nosso maior alvo hoje é tratar o paciente de forma efetiva, junto com o que a medicina disponibiliza, medicações, médicos, enfermeiros, mas também com componentes ou hemocomponentes de qualidade. Então, quanto mais a gente elege, coloca esses critérios, faz uma seleção, a gente vai ter vamos dizer, uma qualidade melhor daquele sangue, uma segurança maior para o paciente, que é sempre o nosso foco, é sempre o nosso auge, né? É ter esse cuidado com o paciente, porque vão ter pessoas que vão ter problemas de saúde que não estão aptos para fazer a doação. E com isso, já com essa triagem, a gente já reduz o risco de a gente estar passando um sangue que, teoricamente, pode ter algum problema, alguma doença, algum vírus. Ok, então assim, objetivamente, o objetivo é proteger quem doa e proteger quem... Isso? Exatamente. Porque quando eu falo assim, o senhor não pode doar porque o senhor está com uma virose, tomando um antibiótico, não somente preocupada com ele, mas também com quem vai receber. Porque quem vai receber está muito mais, vamos dizer assim, propenso a receber coisas ruins também. Então a gente faz essa seleção para ter a segurança e o cuidado de cada vez transfundir de forma correta e segura ao paciente. É importante a gente divulgar esses critérios e lembrar, gente, os critérios não saem da cabeça da gente. Existe uma portaria que é um livro, quem vê assim se assusta, com uma série de regras para a doação de sangue. Claro que a gente não tem tudo na cabeça, né? Quando a gente tem dúvida, a gente consulta na hora. Casos assim mais polêmicos, o triador sempre consulta o médico, que tem que estar ali disponível, né, para aquele momento. Mas é um conjunto de regras aí que existem com esse objetivo. Eu queria fazer assim um bate-volta rápido com Kátia agora, tá certo? Oi, Cecilinha, seja bem-vinda. Tava sentindo saudade. Boa noite. A próxima live vai ser com ela, viu, Nelinha? É do nosso grupo. Ela fica... Grande amiga. Doutora Sara também já entrou. Liliane, sejam bem-vindas. Mari, quanto tempo? Bom, então assim, é bem rápido, bate e volta. E por que a gente faz isso? Porque às vezes o doador chega lá e quando ele não pode doar, ele fica super bravo, briga com por que vocês não falaram isso antes? Isso não estava escrito. É porque não dá pra gente falar tudo, porque são muitos detalhes. Tá certo? Mas assim, eu escrevi assim um bate e volta pra Catinha falar bem rápido aí o que é que pode e o que não pode, algumas coisas mais polêmicas. Vamos lá começar então. Primeira coisa, Clarinha me perguntou aqui, tá assistindo a gente, colega da minha filha. Tia, que massa. 7 anos eu quero doar, eu posso? Pronto, Clarinha, pode sim. Só que você vai ter que ir no banco de sangue acompanhada dos seus pais, né, os responsáveis, porque aí vai ser feito um termo de consentimento para que você doe antes de completar a maioridade, que no caso da gente aqui são 18 anos. Então, você pode ir sim, vai lá, procura a gente, que a gente vai estar à disposição para receber você. Inclusive, Doctor, tem muitas escolas que faziam, né, antes da pandemia, faziam gincanas e levavam alguns meninos para fazer doação, ou meninas.
E era muito interessante porque eles chegavam ávidos por querer doar, né? Mas tinham que vir muitas vezes acompanhados e não vinham. Então eles traziam sempre a boa vontade, mas aí voltavam, traziam os pais. Quando eles têm dúvidas, os médicos atendem eles, conversam com eles, é muito legal. Já ter essa vontade aí, super jovem, já é super válido, Clarinha. Parabéns, viu? E eu vou esperar você. Olá, viu, Clara? Me conte uma coisa, e a idade máxima, Kátia? A idade máxima é 69 anos para aqueles que já são doadores e para aqueles que vão doar a primeira vez até 60 anos, tá? E a mínima é 16, acompanhado dos pais, e até 18. Acima de 18 você pode doar normalmente. Tatuagem, piercing, acupuntura, eu posso doar? Pronto. Isso é muito comentado nas lives, né? Muita gente pergunta. Pode sim, só que a gente tem que respeitar uns prazos, né? Para essas tatuagem, piercing, são 12 meses, um ano após você ter feito, né? A outra pergunta que você fez foi piercing, tatuagem. Ah, e a tatuagem. E outra coisa, é bom lembrar, Doc, que muita gente tem feito tatuagem definitiva, né? Como sobrancelha, as mulheres. Então é também considerado uma tatuagem, e aí tem que acompanhar esse prazo aí de 12 meses, um ano, após para fazer essa doação. Aí Rosa aqui está perguntando por quê? Porque a legislação preconiza e porque é uma segurança, porque muitas vezes a gente não sabe onde a pessoa fez, a gente não tem como acompanhar qual foi a segurança daquele material que foi usado, né? Se foi apirogênico, se foi descartável, se foi de uso único. Então, infelizmente, a gente não tem como acompanhar, a gente não tem garantia de como foi feita essa tatuagem ou colocado esse piercing, então a legislação preconiza que seja um ano depois. Tá? Sabe que muita gente às vezes tatua no local sério, tudo, mas assim, como a gente não tem como ver Isso. e às vezes se pega realmente hepatite, não na agulha, às vezes ela tá dentro da tinta da tatuagem, né? Então tem que ter cuidado com isso também. Perfeito. Ó, doutor. Rosimeire está perguntando aqui, menos de 50 quilos pode doar? Infelizmente não, né? Fica com peso abaixo do ideal. Pode doar, ela é bem magrinha mesmo. Ô minha filha, eu digo todas as lives, eu sempre falo, meu Deus, eu não queria ter peso para doar. Já pensou, magrinha? Não, mas... mas é bom doar. A questão do piercing, gente, só lembrando, viu? Se o indivíduo tem piercing na boca e na área genital, é bom lembrar, enquanto estiver usando piercing, não pode doar. Não pode. Tá certo? Porque é uma área muito contaminada, na verdade. Então, você só pode doar um ano depois que você tira o piercing, tá certo? Só para esclarecer. Entrou uma pergunta aí, Catinha. Eu fiz transplante de córnea há mais de 20 anos e não posso doar. Por quê? Porque, na verdade, eu não sei seu caso exatamente, mas há um tempo atrás se utilizava retalho de dura mater para se fazer o transplante de córnea. A dura mater é um pedacinho, uma membranazinha do cérebro. E aí, se tem o risco de pegar, vocês já ouviram falar, né, da doença da vaca louca. Então, é um cuidado maior, porque se poderia transmitir essa doença, que é uma doença bem grave, por esse retalho de córnea. Hoje eu até passei uma situação no banco de sangue, só compartilhando com vocês. Um doador veio e ele era italiano, morava no Brasil já há alguns anos. E ele quis doar sangue, só quando a gente foi fazer a entrevista dele, acho que a maioria das pessoas não sabem, quem morou na Europa depois de 1980, por mais de 5 anos, não pode doar sangue por esse mesmo risco. Por causa da vaca louca. Na Europa e podia se contaminar com a doença da vaca louca, que é uma doença extremamente agressiva e mortal. Ele compreendeu, ficou chateado, mas compreendeu o motivo de não poder doar. Então, são essas regrinhas todas aí que existem, na verdade, tá? E aí, como você falou, o importante também a gente sinalizar, né, no caso aqui que Dea perguntou, que não são questões que são estabelecidas pelos bancos de sangue, são normativas da legislação. Então, no momento que a gente descumpre, a gente, né, está sujeito à atuação até o fechamento do banco de sangue, né? Então, é importante sempre lembrar, porque as pessoas acham, às vezes, que a gente é que dita as regras, né? E aí não dá para poder não deixar de esclarecer, não deixar de sinalizar isso. E às vezes mantém outro banco de sangue, mas em tal lugar eu pude doar. Mas assim, a gente diz, olha, a gente tenta seguir certinho a legislação. Isso mesmo. A segurança, na verdade. Bom, perfeito. Um outro mito. Eu tô menstruada, eu posso doar menstruada? Pronto, esse também é uma polêmica muito grande aqui nas lives, né? Poder doar, pode, né, doctor? Só que a gente sabe o seguinte, que a gente tem pessoas
que tem um fluxo muito intenso, já tem uma predisposição a ter anemia, e só se recomenda naqueles casos que as pessoas realmente têm muito fluxo, perde muito sangue, já tem uma anemia no limite. Nesse momento que a gente está menstruado, a gente pode estar com hemoglobina abaixo do que é permitido, do que é preconizado na legislação. Então, o ideal é que para essas pessoas, elas vejam se dá para ir depois na semana ou anterior ou posterior à menstruação. Mas pode doar sim, desde quando você atenda a demanda lá da legislação em relação à hemoglobina. Né? O nível de hemoglobina tem que estar o ideal até 12,5. Né? Então, a gente... Se eu tiver anemia, eu posso doar. E a gente faz o teste na hora, tá certo? Na hora, exatamente. A gente faz o testezinho lá na hora. Onde... É o quê? Vamos não tô entendendo. Catinha. Vamos. Dúvida, outra. Eu tive câncer ou tenho câncer. Eu posso doar sangue? Olha, infelizmente, não. Salvo para o câncer, né? Como você estava falando ontem, se você quiser, pode complementar, doctor, sobre o câncer de útero. Ah, tá. Não, pode falar. Na verdade, assim, não pode, como a gente conversou. Isso. Mas existem duas situações que é exceção. Quem teve câncer de colo de útero, né? Está curado, ok? E quem tem basocelular, né? Aqueles pequenos tumores de pele que resseca. Aí tá tudo ok. Ah, mas eu tive câncer, fiquei curada completamente. Infelizmente não. Tá, por uma questão de segurança, de proteção. Eu concordo que às vezes a legislação exagera um pouco, né? E as coisas mudando aí ao longo dos anos com discussão. Mas por enquanto aí é desse jeito, tá certo? E é sempre bom lembrar que você pode não ser um doador, mas você pode ser um agente multiplicador dessa doação. Então, o que é que você pode fazer? Você pode ajudar as pessoas esclarecendo, indicando os bancos de sangue. Eu tenho pessoas lá no banco de sangue que não podem doar por algum motivo e que levam grupos, que levam os amigos, que levam os colegas de trabalho, que serve como o veículo, né, da carona às pessoas que querem doar. Então, por quê? Então, ele vai ser sempre um doador por multiplicação, um incentivador para a doação. Então, eu sempre falo isso nas lives porque eu acho que é legal. E às vezes isso é ser mais importante do que até a doação. Quando você fomenta e fala isso aí, né, você consegue movimentar uma rede grande, na verdade. Muito grande. E muitas vezes, quando essas pessoas fazem esse, vamos dizer, esse incentivo, ela traz alguma experiência positiva em relação à doação. Foi levar alguém no hospital, conheceu a história do banco de sangue, chegou no banco de sangue, o banco de sangue estava vazio. Aí fala, por que tá vazio assim? Porque a gente tá com déficit de doador. E aí começa. Leve o folder, fale com os amigos, com os colegas. Eu sempre tive vontade, mas não pude, por causa do peso, por causa disso, por causa daquilo. Pronto, o senhor vai incentivar. E a gente tem um bom retorno desses incentivadores do sangue, lá, sobretudo no banco de sangue. E a gente também tem experiência, você vai lembrar disso, de doadores que começaram doando assim, por conta de um familiar. A gente tem até um doador que perdeu com leucemia e mesmo após a morte da filha, ele fez da doação de sangue uma missão de vida, tá certo? Então... um ritual. E tem muitos também que não conheciam a doação e né, não sabiam o que eram. E quando um familiar foi acometido por alguma doença, algum problema que precisou de transfusão, não sabia-se nada de doação, vai no banco de sangue, a gente orienta, comenta. Acho que travou de Catinha aqui. Enquanto ela não entra de novo, eu vou respondendo algumas perguntas aí, tá? Então, perguntando... vocês me ouvem? Acho que não, né? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Dá um ok aí, então. Ok. Então, eu vou continuando aqui. Oi, voltamos. Olá, pessoal. Parou um pouquinho aí. Vamos só responder algumas perguntas, esperar a Catinha voltar. Joia, estão ouvindo então? Tá, enquanto Kátia não entra aí, perguntaram se... Joia, obrigada, Aline. Se quem fez bariátrica, né, que é cirurgia para perder peso, pode doar sangue, na verdade. Não pode, viu? Cirurgia bariátrica são uma das poucas cirurgias que a inaptidão é definitiva, tá bom, gente? Lembrar que quando eu tiro o estômago, o principal local, assim, onde o ferro ele é
absorvida no duodeno, mas o estômago tem um papel muito importante na absorção do ferro. Então, por conta disso, quem fez bariátrica de forma definitiva não pode doar nunca mais, tá certo? Eu não tô, Katinha, me perdoe, eu não tá parecendo para eu aceitar aqui você. Como é que eu faço? Não tá, deixa eu ver, meu Deus. Transmitir ao vivo com Kátia Vinas. Ok, tô aceitando aí de novo. Uma outra pergunta que teve aqui é se que quem teve anemia há algum tempo, bem-vinda de volta. Ô, menina, aí tá vendo? O Instagram tá me bugando. Tá a mesma coisa. Bom, claro que quem teve anemia e tratou, pode doar sangue. Pode. Se a anemia foi tratada, tá tudo ok, tá liberado, pode doar sangue. Não tem problema nenhum. E perfeito. outra pergunta aqui, com relação a DST, doença sexual transmissível, né? Se pode doar ou não pode doar. Depende da DST, na verdade. Por exemplo, a AIDS é considerado uma DST, não pode doar. A hepatite é um tipo de DST, também não pode doar, tá certo? Quem teve sífilis, que é uma DST, mesmo estando curado, a gente pega no teste para o resto da vida, mesmo uma pessoa boa. Isso. Não dá para doar. Agora, por exemplo, herpes genital é uma DST também. Se você teve há mais que um ano, dá para doar, tá bom? Então, HPV é uma DST. Se está curado depois de um ano, pode doar. Então, depende muito, na verdade, do tipo. Da doença. Mas, se não for definitivo, precisa de pelo menos um ano para a próxima doação de sangue, tá certo? Perfeito. Eu tô com a secretária aqui me mostrando as perguntas, viu, gente? Ai, que massa! É Mariana, é? Beijo, Mari! Ó, vamos falar de duas coisas bem prevalentes na população: pressão alta e diabetes. Eu posso doar? Vamos lá. Pode, a depender, né? Como a gente sempre fala. Por isso que a gente tem esses critérios, por isso que a gente tem a triagem, tá? Para as criadoras avaliarem qual é o hipertenso, qual é quem tem a diabetes, né? Então, assim, alguns hipertensos podem doar sim, sobretudo aqueles que estão com hipertensão controlada, tomam medicações tipo a losartana, que é o que eu lembro sempre. Mas aqueles pacientes, aqueles doadores que tomam medicações que são beta-bloqueadores, infelizmente eles não podem doar. Por quê? Porque teriam que parar 48 horas essa medicação. E aí a gente não recomenda, porque teria que conversar com o médico, teria que ver se ele pode ficar realmente 2 dias sem tomar. Então, sempre bom ir no banco de sangue para tirar dúvida, para conversar com as triadoras. Se as triadoras não conseguirem resolver ou sanar a dúvida, procurar um médico e o médico orienta, tá? E diabetes, não. Infelizmente, não pode doar. Principalmente, gente, quem usa insulina, viu? Não dá para doar. Isso. Às vezes a gente abre uma exceção quando o doador está muito bem controlado, não tem nenhuma assim, comorbidade associada, mas assim, abrir a exceção da exceção da exceção, tá certo? Perfeito. Um pouquinho do que está em moda aí, Covid. Isso, tem até uma pergunta aqui também, o rapaz fez aqui. Perfeito. E aí, como é a Covid? Como é que fica? Eu tive Covid, quanto tempo depois? Pronto. Depois da doença, né, você está bem, está sem sintoma nenhum, 30 dias após. Então, eu estou bem disposto, não tive mais nenhum problema, posso doar sangue sim. E é sempre bom lembrar, Doc, até se você quiser reforçar, muitos doadores na época do Covid, no início, né, da pandemia, ano passado, eu fiz várias lives, eles sempre perguntavam, através da doação, eu consigo passar Covid, porque muitos estão assintomáticos, né, e a gente não sabe, eu consigo passar Covid para os pacientes? Não se tem nenhum dado na literatura que se diga que contaminou-se com Covid pós-doação. Primeiro, porque o Covid também é novo, e segundo, porque os médicos, né, Doc, pode explicar muito bem isso aí, eles não vão dentro da bolsa de sangue, não são vírus, né, que são passados através daquela bolsinha que a gente doa, então não há contaminação para os pacientes sobre a transfusão em relação à Covid. Muita gente perguntou na época, né, era uma preocupação, né? Eu sabia que tinha um número grande de assintomáticos e a gente não tinha teste para fazer, mas graças a Deus o vírus ele não tem
pelo sangue, ele não gosta do sangue, ele gosta do pulmão Do realmente, o pulmão. coração gosta muito, o cérebro gosta bastante, mas o Perfeito. sangue ele é poupado. E a gente já ia falar, e teve uma pergunta, vacinas, né? A gente pode falar de vacinas em geral, mas da vacina da Covid de forma específica. Pronto, nós temos uma tabela, né, também preconizada na legislação, de todas as vacinas que você pode, né, as vacinas de hepatite, febre amarela, mas hoje a gente está aí nesse meio da Covid, da vacina da gripe. Então, para a Coronavac, são 48 horas após ter tomado. Para a AstraZeneca e a Pfizer, né, são 7 dias. E H1N1 são 48 horas. Tá? Então, assim, a gente sempre fala, quando você estiver nessa campanha, sempre lembrar de quando você tomou, se você tomou, qual foi a que você tomou, para poder, na hora da triagem, informar e sair realmente, assim, fidedigna, né? Qual foi o prazo que você vai precisar cumprir. Então, Coronavac, 48 horas, AstraZeneca e a da Janssen, 7 dias, após ser tomado. Ok, lembrar, gente, que a vacina da gripe também são só 48 horas. E tem algumas né, que são de vírus vivo, tá certo? Que aí é um mês, mas são outras vacinas, mas não tão frequentes, tá? Exatamente essa tabelinha aí. Eu já tinha respondido antes, Catinha, que cirurgias que não pode doar, cirurgia bariátrica, cirurgia cardíaca, não dá para doar sangue. Não pode. Grande de pulmão. Mas assim, pequenas cirurgias, quanto tempo para doar sangue? Pequenas cirurgias, doctor, a gente tem a preconização também na legislação, são 3 meses. Tá? Grandes cirurgias variam aí de 6 meses a 1 ano. Esse é o período que a gente tem aí para estabelecer o cuidado, né, com o paciente e, sobretudo, com o doador. Ok. Só sim ou não agora, tá bom? AVC, sim ou não? Não. Não. Quem teve trombose, sim ou não? Não. Bem, não. Exceto só quando a trombose ela teve relacionada a um eventozinho, assim, fez uma cirurgia, teve uma trombose, foi relacionado e não tá usando anticoagulante, tá certo? Arritmia cardíaca? Não. Não, também, tá? A tatuagem... Perfeito. Uma participante aí perguntou, a tatuagem, gente, é 1 ano, tá certo? Mesmo tatuagem, assim, a de sobrancelha que a gente faz para correção, tudo 1 ano, tá? E quem fez drenagem também pode doar, não tem problema não. Drenagem linfática, Perfeito. Tá, certo? Perfeito. Olha, doctor, tem muita gente aí que também comenta, só para a gente lembrar. A mesma coisa são as questões em relação a dente. Então, muita gente fala, né? Eu fiz só uma limpeza, eu fiz a manutenção do aparelho. Então, a gente sempre fala que o ideal é que você tenha pelo menos 7 dias de ter feito uma coisa básica, né, em relação a dentista. Muita gente pergunta, né? Então, se você quiser fomentar e comentar mais. Uma coisinha bem simples, tipo, eu fiz uma limpeza, uma cárie simples, às vezes 24 horas você doa. Mas, assim, se for uma dentária, um canal, 7 dias. Se teve anestesia do dente, 1 mês. 30 então, dias. Perfeito. Perfeito. Olha, Clara está perguntando, doctor, quantas vezes eu posso doar por ano, né? Clara, no caso das mulheres, antes que falem, não é por preconceito, tá? É porque a gente tem a perda sanguínea mensal, que é a menstruação. Então, nós doamos a cada 3 vezes ao ano, respeitando de 3 em 3 meses, e homem a cada 4 vezes ao ano, de 2 em 2 meses, perdão. Então, homem 2 em 2 meses, 4 vezes ao ano. Mulher, de 3 em 3 meses, respeitando 3 vezes por ano. Sheila, desculpa, drenagem de cisto, né? É uma cirurgia bem pequenininha, é uma coisa que preconizada. Se não infectou, foi uma punção, tá tudo lisinho, cicatrizado, eu acho que 30 dias é um bom período para você doar. Mas você vê, isso foi uma decisão minha, individual, às vezes muda de local, aí nesse caso tem que sempre perguntar ao médico, porque não tá escrito isso. Eu acho que 30 dias é um tempo bacana, tá certo? Perfeito. Perguntar, uma coisa assim, muita gente pergunta, todo sangue é testado? Tem risco de alguém receber sangue sem se fazer os testes preconizados? Todo sangue é testado. Não existe risco nenhum, ou não existe chance nenhuma de não se fazer esses exames. Por exemplo, eu sou doadora do banco de sangue há 18 anos, desde quando eu entrei.
Então eu trabalho lá, né, convivo com todo mundo, conheço todo mundo, mas eu tenho que passar, fazer cadastro, passar em triagem, passar sinais vitais, ir para a coleta, se o triador libera ou não a minha doação, tá? Então, assim, eu tenho que ter usado a verdade, eu tenho que fazer todos os exames, todas as vezes. Vários doadores, principalmente aqueles doadores de plaqueta, né, que doam com a gente a cada 21 dias, então eles se sentem da casa. Aí ficam chateados porque tem que passar muitas vezes pelo crivo da triagem. Então, responder as mesmas perguntas. Eles, às vezes, verbalizam lá na coleta mesmo assim, menina, eu tô com a mesma mulher há 20 anos, eu não sei o quê, eu sei que pode doar ou que não pode, mas a gente precisa fazer sim. Então, é isso que ocorre. A gente tem que ter a consciência de que todos os exames são feitos. Sempre. Independente da situação. Se eu sou conhecida no banco de sangue, se eu sou um doador de repetição, que é como a gente chama, né, que a gente doa sempre, eu vou fazer esses exames sim. E mesmo assim, Nelinha, ainda existe um risco de acontecer um falso positivo, né? O que a gente chama em banco de sangue. Pode dar alguma alteração no meu sangue, eu posso ter alguma doença, porque a gente trabalha também com a janela imunológica. Então, o que é essa janela imunológica? Pode falar aí um pouquinho, Doctor, que você tem o dom da palavra. Não, antes da gente falar da janela, Catinha, você falou assim, todos os exames são feitos. Os exames que são preconizados pela legislação. Perfeito. Que as pessoas acham que vão doar sangue, aí perguntam, doutora, você viu minha glicemia? Você viu meu colesterol? Não, doação de sangue não é para isso. O teste da doação de sangue é para a gente não transmitir doença para quem vai receber o sangue. Então a gente faz hepatite B, hepatite C, Perfeito. HIV, HTLV, que é um vírus muito comum na nossa região aqui de Salvador, né? Perfeito. E doença de Chagas, que é a do barbeiro, tá bom? Então, assim, são essas doenças. Mas vocês não testam Covid, não testam herpes? Não testam. Por isso que a triagem, ela é muito importante para a gente identificar se o doador tem chance de ter alguma outra doença. Perfeito, tá? Perfeito. Assim, e o que ótimo isso. Então, assim, não dá para fazer tudo. Então, por isso que é importante a pessoa ser honesta na triagem, né? Perfeito. Olha, uma coisa bem interessante, gente. Quem teve hepatite pode doar. Eu vou responder Perfeito. essa, tá? Eu tive hepatite há 15 anos, não posso. Quem teve hepatite com menos que 11 anos de idade, anos. tá certo? Mas que isso não dá, exceto se você pode comprovar do ponto de vista laboratorial que foi hepatite A. Então, essa é a regrinha aí que a gente segue, tá? Perfeito. Voltando ao assunto, tinha uns trabalhos que mostraram que se o indivíduo escova o dente com muita força antes da doação, a bactéria da boca pode passar para o sangue e contaminar o sangue. Imagine. Quem tem diarreia, a bactéria que está no contamina. Então, às vezes, as pessoas não entendem porque a gente pergunta, mas a gente pergunta, na verdade, para aumentar a segurança, tá certo? Dessas pessoas. Exatamente. E é bom lembrar que esses pacientes que recebem sangue, gente, muitas vezes eles estão com a imunidade lá embaixo. São pacientes que estão fazendo quimioterapia, que estão em processo de transplante, pós-transplante, estão sem proteção nenhuma do organismo. Então, quando você tem uma diarreia, tá bom, você pode ter um ciclo de diarreia lá básico, tá bem, vai trabalhar e tal, mas no paciente debilita mais ainda o paciente. Então é importante, muitas vezes o doador fica chateado, mas eu só tive um episódio, só foi um dia, não foi nada demais, mas... Nossa! O doador tava assim, cortando a unha na sala de triagem, aí corta o dedo, mesmo. A gente não deixa doar, entendeu? Isso mesmo, eles ficam chateados. Sangue contamina a bolsa de sangue. Então a gente é muito chato. Perfeito. Com o objetivo de aumentar a segurança, na verdade, né? E aí a gente vai para aquela outra pergunta. E para quem recebe, o sangue é 100% seguro? Ou seja, eu preciso receber o sangue. Eu corro algum risco em receber o sangue? Essa é uma pergunta que sempre fazem também, né? Sempre comentam. Existe sim um risco de contaminação, tá, gente? Não é 100% seguro porque a gente trabalha com material humano. Nós temos aí essas possibilidades de contaminação por algum vírus, tem a janela imunológica, né, que variam aí de 7 dias a 1 ano. Então, assim, basicamente a gente tem que ter, por isso que a gente frisa muito em relação à triagem, né? Então tem um risco sim, nenhuma transfusão é 100% segura, mas existe uma chance muito pequena. Então, o que a gente faz? Segue o fluxo, o ciclo
do sangue exatamente como a legislação preconiza, para diminuir essa chance, tá? Mas não é 100% segura, não, mas as possibilidades são muito pequenas, porque a gente tem todo um crivo aí para triar esse sangue da melhor forma possível. E também vale lembrar que os testes de banco de sangue são extremamente sensíveis, né? Os reagentes, então a gente precisa estar atento às respostas na triagem, porque ali já é uma barreira, mas também a gente vai ter esses exames que são feitos e que vai ser também um fator que vai seguir ou não com aquela bolsa, né? Mas não é 100% segura, infelizmente, a gente não tem essa resposta aí não de 100%. Porque é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa vai doar, sabe que tem um comportamento de risco, sabe que tá até doente, tem chance de passar alguma coisa, mas por ignorância mesmo na cabeça eles acham. Mas o banco de sangue faz todos os exames. Isso também. E além de não fazer todos os exames, da importância da triagem, que é a conversa do triador com o candidato à doação, é lembrar o que Kátia falou antes, a janela imunológica. Quando a gente tem contato com alguma doença, na verdade, a gente leva alguns dias para produzir os anticorpos, né? Lembra da tem falado tanto agora, né? O pessoal fala, não faça o exame na mesma hora, espere 5 dias para fazer o exame depois do sintoma. Por quê? Porque eu preciso de um tempo para aumentar minha produção de anticorpo e aí detectar. No exame do banco de sangue é a mesma coisa. Por exemplo, se o indivíduo tem hepatite há 1 semana atrás, o meu exame não detecta. Se ele pegou HIV há 10 dias atrás, meu exame não detecta porque não deu tempo de eu produzir o anticorpo. Então, assim, o risco existe, ele é mínimo, porque a janela imunológica hoje é bem curtinha, são 11 dias, na verdade, porque a gente usa uma técnica bem especial, que é o NAT hoje, mas o risco não é zero, tá bom, gente? Então, exatamente. Precisa também ser bem indicado, tá certo? Perfeito. Vem cá, Catinha, se o exame de quem doou deu alterado, tá? Deu no meu exame que eu tive hepatite, o que acontece? O que é que eu faço? Perfeito. Como a gente falou, né, no início, a gente, além de cuidar do paciente, a gente também cuida do doador. Apesar de nós também termos essa responsabilidade social, né, vamos dizer, todo doador, ele passa por esse crivo aí de fazer a doação, chegou lá na coleta, fez essa doação, tranquila e tal. A bolsa dele foi identificada por algum motivo que deu positivo por alguma coisa, automaticamente é descartada, é emitida uma carta de convocação e a gente convoca esse doador a ir para o banco de sangue, ele vai ligar e agendar e vai ter uma consulta com os médicos, né? Então, assim, os médicos vão atender esse doador, vão pedir alguns exames para confirmar se esse falso positivo é positivo ou negativo. Tá? E aí, ele tendo a negativa, ele volta a doar regularmente depois de um prazo e fica tranquilo. Mas, se der alteração para alguma dessas doenças que a gente falou, hepatite, HIV, sífilis, chagas, a médica vai ter um encaminhamento, né, uma guia, e vai encaminhar aí para algum serviço para tratar. Por quê? Primeiro que nós não somos ambulatório, nós não somos laboratório, nós somos banco de sangue. Então, a gente não está ali para fazer nenhum diagnóstico. Então, assim, esse doador ele é encaminhado para um serviço de referência. Nós temos os contratos de colaboração mútua aí com todos os serviços e aí esse doador é encaminhado para lá. Fez esse encaminhamento, ele vai fazer o tratamento dele, vai seguir com a vida dele, tá? Então, a gente acompanha esse doador aí até o finalzinho, ele dando positivo ou não. É isso aí. Arlene, ela falou que vai doar, estamos esperando você. Ah, que massa! O banco de sangue lá do São Rafael, ele funciona todos os dias, tá? De 7 da manhã às 18 horas, inclusive sábado e domingo. Então, apareçam, tá certo? Perfeito. A Catinha, estamos esperando ela lá. Pois é. Me conte uma coisa, é porque eu falo que com uma doação eu posso salvar 4 vidas. Ah, perfeito. Semana passada, a gente, na outra live também, teve uma menina que falou, eu nunca entendo por que falam que a gente pode ajudar 4 vidas. Por quê? Porque quando a gente vai ao banco de sangue, depois de passar por esse processo todo de doação, eu dou uma bolsinha, como a Érica fala, né? Uma bolsinha de sangue total. Ali está todo o sangue que eu doei, que varia de 400 ml a 450. Então, eu dou uma bolsa de sangue inteira e dentro do fracionamento, que é um setor que a gente tem para separar aquela bolsinha, eu fraciono. Eu fraciono em crio, plasma, plaqueta e CH. CH é a parte vermelha, é a parte do sangue propriamente dita, que é o que a gente utiliza mais em banco de sangue, tá? Então, essa partezinha aí clara é o crio, plaqueta e plasma.
E sempre gosto de falar, doctor, quando a gente sinaliza ou comenta sobre esses 4 hemocomponentes, que a plaqueta e o CH, que é o sangue propriamente dito, são os que mais são utilizados em banco de sangue. Então, a plaqueta principalmente, e ela tem um valor assim imensurável para a gente, muitas vezes até mais do que o sangue. Por quê? Porque a plaqueta, gente, ela é diferente no sentido da doação de sangue, que a doação de sangue pode durar até 42 dias, porque ela é acondicionada em geladeira. Mas a plaqueta fica em temperatura ambiente, gente. Então, imaginam, são somente 5 dias. A gente só falta morrer do coração, porque a gente tem que ter um equilíbrio muito grande entre o consumo, entre a coleta. Então, assim, a necessidade para ficar ali páreo a páreo, para nem jogar fora, nem faltar. Então, é uma luta diária do banco de sangue, todos envolvidos nesse processo, que é principalmente para doação de plaqueta. E por que difere, gente? Porque o doador de plaqueta demora muito mais no banco de sangue. Então, ele é aquele doador que ele pode vir a cada 21 dias, porém, o tempo que ele fica lá é um pouquinho maior que a doação de sangue. A doação de sangue gira em torno de 30 a 40 minutos. A doação de plaquetas de 1h30. Então, todo o processo leva em torno de 2 horas. Então, fica realmente cansado, às vezes, para o doador, tem que pedir afastamento do trabalho. Então, a gente tem muita dificuldade de conseguir esse doador de plaqueta, tá? Mas aí, é essa separaçãozinha que as pessoas fazem em 4 hemocomponentes. É isso. E a plaqueta, gente, é um componente do sangue que faz com que o sangue coagule. Então, quando a gente tem plaqueta baixa, a gente sangra. Então, o paciente fazendo quimioterapia, que faz transplante de medula, que tem doença hepática, ela tem a plaqueta bem baixinha e ela sangra por isso. Né? E a gente, essa luta, porque às vezes chega a dar desespero das pessoas precisam de plaqueta e a gente não ter para dar. Quando eu faço a doação de sangue normal, como a gente vai, eu dou plaqueta, dou. Só que a quantidade é bem pouquinha. Bem pequena. Eu preciso de 8 pessoas para ajudar uma pessoa adulta. E nessa plaqueta por aféres, que Catinha falou aí, né, que a gente fica 1 hora, né, o sangue passa por uma máquina que separa só a plaqueta. Então, a quantidade é muito maior, tá? Então, assim, e quem tiver veia boa e se dispor, né, diga eu quero ser doador de plaqueta por aféres, porque realmente vale a pena. E aí dá para doar até 1 vez por mês, se quiser. Né? O CH... Exatamente. Nossa colega médica do Viver Hemato, que CH é concentrado de hemácia, que é a parte vermelha do sangue. Faz o transporte de oxigênio, tá certo? Que é o que dá energia da vida a gente, tá bom? Eu sempre falo, dou exemplos, né? Que doctor vê muito mais que eu. Os pacientes chegam lá para fazer a transfusão e aí chegam tudo cabisbaixo, né? Com a hemoglobina de 6. E aí quando sai, oh, tchau, gente, obrigada. Então, por quê? Porque sangue é vida. Sem o sangue a gente não consegue ter essa motivação, né? Essa respiração ideal. Então, assim, realmente é uma alegria ver esses pacientes saírem lá tão bem depois de um transporte de oxigênio efetivo durante a transfusão. Isso é verdade. E até, assim, partilhando do ponto de vista pessoal, né? Eu sou médica e indico muito transfusão de sangue. Na verdade, o hemato, assim, a gente indica, a gente sabe que o sangue é muito importante e tria muito para indicar, mas eu indico bastante pelo tipo de paciente que eu atendo. Mas até do pessoal, meus amigos, minha família, Kátia sabe que eu tive um problema de saúde muito grave há 18 anos atrás, dentro do hospital. Quem convive comigo sabe disso, né? Eu tive um sangramento muito intenso, né? E praticamente choquei dentro do hospital. Precisei usar 3 bolsas de sangue, na verdade, né? Então, assim, quando você fala sangue é vida, provavelmente se eu não tivesse dentro do hospital, eu não teria salvado. Não teria sobrevivido, né? Foi uma coisa... Isso mesmo. Com a doutor Fernando Araújo, que é o colega médico, o diretor de Hemoba, que me carregou no braço e que me socorreu. Eu lembro. Doutor Peter, agradeço também, que foi o cirurgião que me operou. Então, assim, eu me emociono porque o sangue, ele iguala a gente. Isso mesmo. Não interessa se o indivíduo é gordo, é magro, é alto. Se é médico, se não é, se trabalha no banco de sangue. Não sei nem quem são essas pessoas, mas, assim, agradeço muito aí de coração. Isso mesmo. De um lado e todo o outro, vivi as 2 experiências e digo assim... Perfeito. É vida realmente, sangue salva vidas e é um ato assim, não preciso ter dinheiro, não preciso nada, preciso ter vontade de ir e fazer. Isso, perfeito. E eu fico assim extremamente emocionada, Doc, a gente terminar uma live falando de uma ação, de uma situação pessoal sua que eu vivi, foi quando eu estava chegando no banco de sangue, então assim,
doutor Fernando, muito bravamente, que sempre foi, né, apoiador da causa, ensinou a gente, no caso a mim, esse processo todo de doação, e ver você naquela condição, então assim, e saber que a gente tinha segurança de passar um sangue para você, com cuidado, que a gente faria com qualquer pessoa. Então eu sempre falo para os pacientes e falo para os doadores que a gente nunca sabe quem é que vai tomar sangue. A gente não sabe se é Neila, que é médica do banco de sangue, a gente não sabe se é Kátia, que trabalha há 20 anos no banco de sangue, se é o filho, se é a filha. Então, assim, a gente já teve situações no banco de sangue que filho de funcionário usou o sangue. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de fazer esse ato, de ser solidário, independentemente da situação. Eu também, em 2015, tive um tumor de ovário e eu praticamente fiquei com a hemoglobina lá embaixo. Chegou um mês que estava com quase 9. E assim, e era uma leve indicação, e eu já sentia aquilo no coração. Imagina, aí logo depois eu operei também, tomei espaço ferroso, o ferro venoso, mas assim, poderia usar também. E eu teria que ter essa confiança que eu trabalho no banco de sangue seguro e que a gente pode tomar sangue despreocupado, mas também ninguém queria tomar, né? Ninguém quer tomar. Mas a gente não sabe em que lugar nós vamos estar na cadeira, né? Eu sempre digo, a cadeira pode girar. Então, assim, ser solidário, ajudar o próximo, independentemente de estar na necessidade ou não, é o nosso lema, né? Eu lembro que Fernando fazia assim, vou ter que transfundir, viu? Eu vou ter que transfundir. Fernando, faça o que você Tá quiser. vendo? Tá vendo? Bom, vamos Perfeito, finalizar perfeito. agora, Catinha. Eu queria que você falasse um pouco os cuidados que o banco de sangue está tendo para não pegar a Covid, que às vezes a preocupação do pessoal é, pô, eu vou no banco de sangue, posso pegar a Covid. Quais são os cuidados que a gente está tendo para não acontecer isso? Perfeito, isso mesmo. Olha, gente, obrigada aí, viu, pelos comentários. Vocês que estão dizendo que nós somos lindas. É a loira e a morena do Tchan, tá vendo? Essa loira é lindinha mesmo, lindíssima. Pronto, então assim, hoje a gente, é importante lembrar, né, que sempre a gente vai estar cuidando do doador, vai estar cuidando do paciente, mas também cuida sempre do doador. Então, no momento que a gente teve aí o início da pandemia, foi horrível, porque a gente caiu em número de transfusão, assim, em doação, em 40%. Então, foi uma situação, assim, que eu nunca vivi em banco de sangue, eu acho que a doutora Neila também, né, porque tem muitos anos trabalhando, a gente nunca viveu isso, né? Então, assim, ver o banco de sangue vazio, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma meta, vamos dizer, que de 30 a 30, ou de 25 a 30 doações dia. Teve dia de ter uma doação, de ter 2 doações. Então, a gente ficou, assim, muito triste, preocupada, e no momento que a gente se viu naquela situação do Covid, doutora Neila, doutora Cília, vamos, gente, fazer um protocolo? Aqui, entrar no protocolo que foi preconizado aí pela legislação, vamos arrumar o banco de sangue, separamos as cadeiras para ter o distanciamento social. A GSH mandou confeccionar as máscaras de pano. A gente entregou 1.000 máscaras para os doadores. Então, quando o momento que o doador chegava, a gente já estava ali à disposição, álcool gel espalhado pelo banco de sangue. Colocamos mais cadeiras do lado de fora do banco de sangue para que as pessoas ficassem distantes. Conversamos com os funcionários, orientamos os funcionários. Limpamos as cadeiras todas com álcool, todo colaborador devidamente equipado com jaleco, máscara N95 muitas vezes, máscara que não seja de pano, máscara cirúrgica, touca. Então a gente realmente assim protegeu demais. Por quê? Porque mesmo eu sabendo que era seguro, mas eu tinha medo. Porque ninguém vai deixar de se proteger para proteger o outro primeiro, né? Então assim, eu preciso realmente ter segurança. Vários doadores ligavam querendo saber se estava seguro. Mulher de doador de plaqueta que já conhece a gente, a mulher de Atenaldo me ligou, de André. Kátia, é seguro? Porque vocês estão dentro de um hospital. É seguro sim, porque nós estamos dentro do hospital, mas o banco de sangue fica do lado de fora. Então você não passa por dentro do hospital para entrar no banco de sangue, você passa por fora, tá? Então nós seguimos à risca todo o protocolo. Por exemplo, teve dias da gente receber 50 doadores. A gente descia, conversava, orientava as pessoas. Teve um dia que a gente recebeu mais do que o devido, a gente dividiu com a aliança. Então, assim, tudo para poupar o doador, para manter essa segurança, sobretudo na época do Covid, né? Então, assim, a gente tem muita responsabilidade, muito cuidado com isso, sim. Até hoje a gente está cumprindo. E eu acho, Doc, que a gente vai ficar com algumas desses protocolos aí para sempre, né? Porque só veio agregar. A gente aprendeu muito. Muito. Realmente, assim, está finalizando. Agradecer de
vocês. Eu acho que um dos bens mais preciosos que a gente tem hoje é o tempo da gente, é dispor do tempo que a gente tem hoje, né? Que a gente podia estar com o filho, com o marido, estudando, e vocês passaram quase uma hora com a gente aqui. Então, assim, agradeço Perfeito. de coração. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Para mim foi muito bacana. Perdi, assim, um medinho, um pouco desse... Ai, que massa! Viu o que eu te disse? Muito, Kátia, muito obrigada, tá? Você é 10, não só como profissional, e você sabe que é de coração. Eu acho que se eu Eu disser sei. caracterizar você como uma pessoa, é aquela pessoa que resolve. Se tiver um problema, chama a Kátia, porque a Kátia vai resolver. Então, ela é muito comprometida com tudo e com essa causa de doação. Então, assim, se despeça, Catinha, eu me despeço e agradeço de coração a todos, né? E na próxima espero vocês aí, quando a gente programar, tá bom? Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, Nelinha, que lindo. Então, assim, é uma energia muito boa falar de doação. Você sabe que a gente já passou por muita coisa nesse banco de sangue, muitas mudanças, né? Mas a gente continua ali. Você sempre fala do grupo, né? Do núcleo, e a gente continua junto. Essa causa eu vou levar para o resto da minha vida. Se eu sair amanhã do GSH, eu vou levar para a minha vida, para a minha família, como eu sempre trouxe. Eu agradeço demais o convite. A Viver é Mato, para mim, é uma realização pessoal também. Então eu acompanho, compartilho, curto. Por quê? Porque eu vivo vocês, é a equipe de médicos que eu trabalho, que eu amo. São médicos hiper mega comprometidos, médicos que estão lá para salvar vidas, independente do convênio, independente do pagamento da consulta, independente do nível de tratamento. Então, assim, eu sou grata demais. Meu coração está aqui saltitando de alegria. Eu agradeço todos vocês que entraram, né? Até Big, Dani de São Paulo, Érica. Então, assim, pois é. Beijo. Pois é, então assim, a gente sabe que essas lives, né, hoje, são para divulgar, difundir informação de qualidade, né, são os novos espaços coletivos que nós temos que adentrar, então eu fico muito feliz com o convite, agradeço todo mundo, não dá para falar que todo mundo que deu uma mensagenzinha, mas eu agradeço de coração, estou muito feliz, amo Nelinha, ela sabe disso, a gente tem uma relação de amizade, então manter isso, essa relação, essa energia. E eu queria deixar um recadinho. Eu sempre falo, viu, há anos, em todas as lives, e você vai lembrar, nós tivemos um paciente jovem que tomou sangue durante muitos anos no banco de sangue. Ele ia sempre com a hemoglobina já no lixo, lá de 4, de 3,5, praticamente morrendo, mas ia tomar sangue e tomou. Eu aprendi muito com ele. E ele foi paciente seu, né? Então, assim, ele usava uma lente de olho azul, né, de cor azul. Então, assim, ele passava na coleta e falava com os doadores uma coisa que eu gravei para minha vida. É melhor doar do que receber. Então, assim, isso ficou marcado para mim. Eu falo em toda live, é forte, mas é melhor doar do que receber. Então, enquanto a gente tem saúde, a gente tem vida, disposição, vamos fazer esse ato de amor, de solidariedade, né? E buscar lá o Banco de Sangue, seja ele do São Rafael, seja ele da sua aliança. É um grupo só aqui em Salvador, o Grupo GSH, Dois Sangue Salvador. E estamos à disposição. Hoje, meu cargo, né, não contempla mais fazer captação, mas a captação mora em mim. Então, eu vou ficar a vida inteira fazendo esse ciclo aí do sangue, fomentar essa captação aí difundida em todo o mundo, porque eu amo, eu respeito e eu admiro demais. Então, seja um doador. Obrigada, Nelinha. Vem cá, vocês têm que tirar o print aí da nossa foto. Quem é que vai tirar? Porque eu não sei tirar print, até hoje eu não sei na live. Aqui. Pede ajuda, Mari, aí. Aqui do lado. Gente, então, boa noite, viu? Fiquem com Deus. Beijos. Obrigada de coração, viu? Se protejam, se vacinem. Beijos. Beijo!